Fala galera, esse vídeo é a parte 2 do anime da Kotara. Mesmo eu não gostando de fazer continuação de vídeo, ainda assim por algum motivo vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz sobre esse anime. Então tá aqui, eu fiz o vídeo que vocês pediram, então eu peço pra vocês deixarem um like se gostarem do vídeo e bora começar! Como vocês devem lembrar, o último vídeo acabou muito mal. O Manami levou uma surra e a Kotara se sentiu culpada por tudo que aconteceu e decidiu desaparecer. Já o episódio 4 mostra que a família da Kotara é muito rica e a Kotara pediu pro avô dela encontrar uma nova escola para ela estudar. E o curioso é que o avô da Kotara nunca obrigou ela a ir pra escola. Ela ia por vontade própria. E esse avô da Kotara, eu vou te falar, ele merece ser preso urgentemente, já que ele tem uma fixação bem suspeita no corpo da própria neta. E ele é como o Manami, e ele sabe que a Kotara consegue ler os pensamentos dele. Mesmo assim, ele fica pensando putaria do lado dela só de sacanagem. Inclusive, o velho entra em choque quando a Kotara compara ele com o Manami. E esse é o tipo de coisa que a gente só vê em anime antigo. Por algum motivo, os animadores achavam divertido usar pedo como alívio cômico, e o avô da Kotara, com o passar do tempo, só vai piorando ainda mais. Voltando pro Manami, depois que a Kotara sumiu, ele continuou a vida dele normalmente, até que a Yuriko encontrou o Manami e arrastou ele de volta pro clube, pra eles procurarem pela Kotara. Aconteceu que o Manami só desistiu de procurar pela Kotara porque as pistas que ele tinha acabaram. O que ele não sabia é que o Murato era muito hack. Ele tinha hackeado as câmeras da estação e por isso eles sabiam exatamente por onde a Kotara tinha ido embora. Então os três seguiram os rastros da Kotara até a cidade natal dela, e como eles se esqueceram de procurar um hotel na cidade e iam dormir na rua, um guarda deu a ideia deles irem pro templo da cidade porque o monge responsável pelo lugar deixa as pessoas ficarem lá de graça. Quando eles chegam no templo, o monge pergunta o porquê eles vieram pra cidade e eles respondem que eles são um grupo de estudos sobrenaturais. E pra surpresa deles, o monge também estuda esse tipo de coisa, porque um tempo atrás ele conhecia uma garotinha que tinha problemas em controlar os próprios poderes. Então ele começou a estudar para tentar ajudar ela, e logo depois eles descobrem que essa garotinha era Kotara. Então o monge fala que vai levar eles até a casa da família dela, e no outro dia eles encontram o avô da Kotara, e ele e o Manami começam uma discussão sem sentido sobre as atitudes pervertidas que os dois fazem com a Kotara. O avô da Kotara defende a hipótese que o melhor é tocar nela, enquanto o Manami defende que o melhor é imaginar ela em várias situações sensuais para fazer ela ficar com vergonha. No meio disso, a Kotara apareceu porque ela ficou sabendo que o monge tinha chegado na casa dela, e quando a Kotara vê eles, ela sai correndo pela casa e os amigos dela decidem caçar a Kotara na própria casa dela como se ela fosse um animal. A Kotara se escondeu e o grupo decidiu se separar para procurar ela. A Kotara se escondeu bem perto do Manami e ela começou a ouvir os pensamentos dele, que tudo que ele queria era ficar do lado dela do jeito que ele prometeu no primeiro episódio. O mano literalmente se declarou para ela de novo, tanto que a Kotara se emocionou e decidiu se aproximar para falar com ele. Só que ela percebe que o Manami mudou do nada e ele começou a ficar irritado, pensando que quando ele colocasse as mãos na Kotara, ele ia encher ela de palmadas na bunda por tudo que ela fez ele passar. Antes que ela conseguisse fugir de novo, a Yuriko conseguiu pegar ela por trás e pronto, ela acabou sendo capturada. Então os amigos da Kotara tentam convencer ela a voltar, mas ela se recusa com medo de algum deles se machucar de novo. Então a missão de convencer ela a voltar ficou com o Manami. O Manami não queria deixar ela ficar sozinha, senão ela ia acabar se escondendo em algum sítio isolado no meio do nada. Enquanto eles estão tendo essa DR, do nada Moritani chega na casa da Kotara para se desculpar por tudo que ela fez. E pra surpresa dela, a Kotara nem tinha contado ao Manami que ele só ficou internado no hospital por culpa dela. A Moritani diz que desde que a Kotara foi embora, o Manami não era mais o mesmo, e como ela não conseguia encarar ele para pedir desculpas, ela pediu a um detetive particular para achar a Kotara, para assim ela poder se desculpar com o Manami trazendo a Kotara de volta. Óbvio que o Manami ficou puto, e quando a Moritani começou a se desculpar com ele por tudo que ela tinha feito, ele só manda ela esquecer tudo e parar de chorar porque aquela cena toda tava dando nojo nele. Então elas se afastam do Manami e as duas fazem as pazes.
Depois disso, a Kotara concorda em voltar com eles pra escola, e no final do episódio mostra ela voltando pro colégio, e a Muritani e os caras que bateram no Manami pedindo desculpas. Outra mudança interessante é que a Kotara percebeu que ela deixou a síndrome de heroína que ela tinha, onde ela queria assumir sozinha a responsabilidade por todos os problemas que aconteciam à volta dela. Por mim, o anime poderia acabar aqui, já seria um ótimo final, mas ele não acaba aqui. A gente ainda tem muita coisa pra ver. Depois disso, a Muritani também começou a fazer parte do clube de estudos sobrenaturais, como uma forma dela ficar mais próxima da Kotara e principalmente do Manami. Apesar da Muritani ter deixado de ser a vilãzinha da história, o anime não esqueceu tudo que ela fez, e a Muritani continua na história só pra ser brutalmente mogada por todos os outros personagens. Saindo disso, o anime vai direto para as férias de verão, e a Muritani foi a única do grupo que ficou de recuperação. Mesmo assim, a Kotara convidou todo mundo para passar uns dias na casa do avô dela. Então as garotas saem para comprar biquínis novos, e durante a viagem Yuriko tenta chamar a atenção do Murato, só que não saiu do jeito que ela imaginava. Que coisa gostosa. No outro dia, já na casa do avô da Kotara, ela acordou bem cedo e encontrou o Manami explorando a casa. E a casa é tão grande que ele estava se sentindo Indiana Jones, procurando pela casa um tesouro muito especial, as calcinhas da Kotara. O que ela responde que ele vai se arrepender se entrar no quarto dela sem permissão. Como todo anime de vida escolar, nesse também tem um episódio de praia, só que o avô da Kotara leva isso para um outro nível, porque o velho tem uma praia particular no quintal de casa. Para ficar longe do Manami e do vô tarado dela, a Kotara decide ficar boiando bem longe da praia. O que ela não esperava é que o mar iria arrastar ela para longe. Então o Manami pegou um barco e foi com tudo para salvar a Kotara. E quando ele tirou ela da água, a Kotara abraçou ele com força. Ele até pensou em tirar uma casquinha da situação, mas no final ele desistiu, porque seria ir longe demais. Quando eles voltam para a praia, o avô da Kotara dá um esporro no Manami, porque ele estava sozinho com ela no meio do mar e não fez nada. Isso é que é responsável liberal. E o mais incrível é que o anime antes era drama com um pouquinho de comédia, agora inverteu, é comédia com um pouquinho de drama. Depois disso, de noite, eles se reúnem na praia para soltar alguns fogos de artifício, e a Kotara agradece aos amigos dela por tornarem pela primeira vez as férias de verão divertidas. E de longe, a mãe da Kotara estava observando tudo o que ela estava fazendo junto com o monge. Depois disso, o avô da Kotara e o Manami ficaram extremamente animados, porque eles poderiam entrar no banho misto com as garotas. Mas logo eles ficaram decepcionados porque o banho misto estava fechado. Calma aí, velho. Eu tenho quase certeza que tomar banho sem roupa com garotas do secundário é literalmente um crime. Alguém prende esse homem, pelo amor de Deus. Depois disso, os dois entraram em depressão, mas eles decidiram cavar o quintal do avô da Kotara para procurar uma fonte de água quente. A partir daqui, o anime já começa a ir longe demais com as piadas de pedo, porque o Manami e o avô da Kotara, enquanto cavavam o poço, os dois estavam pensando na mesma coisa. Construir um banho quente só pra espiar a Kotara sem roupa. E foda-se que a mina tá em choque lendo a mente deles. Eles cavam tão fundo que em vez de achar água quente, eles encontram petróleo. O que deixou o avô da Kotara ainda mais decepcionado, porque tudo que ele queria era olhar a neta dele sem roupa. Mas em vez disso, ele só conseguiu ficar mais rico. Já o Manami, ele ficou tão chateado que ele saiu comendo tudo que ele via pela frente e acabou comendo a comida da Muritani sem querer. E logo depois ele fez ela engolir todo o resto. Aí a gente descobre que a Muritani tem um poder muito melhor que os poderes da Kotara. Ela consegue transformar tudo que ela cozinha num alucinógeno extremamente forte. Depois disso, o Manami tirou as roupas e os dois queriam se pegar, mas a Kotara ficou entre eles para não deixar nada acontecer. Enquanto isso, o monge fala pro avô da Kotara que ele trouxe a mãe da Kotara para ver ela, mas ela nem quis saber e ainda disse que a Kotara iria estragar a vida dos amigos dela, assim como a Kotara tinha feito com ela. Voltando para Kotara e os drogados, no outro dia o Manami acordou com as duas meninas dormindo com ele. O Manami começou a imaginar a Kotara reclamando porque eles passaram a noite juntos, mas ele não lembra de nada. Ele também imagina a Muritani usando o que eles fizeram durante a noite para obrigar ele a entrar no dojo da família dela. Então ele entrou em pânico e começou a fugir desesperado. Quando as meninas acordam, a Kotara explica para Muritani que os três só dormiram juntos porque ela passou a noite toda de olho neles para garantir que eles não iam fazer nada de errado. E mesmo a Kotara explicando que nada aconteceu entre eles, ainda assim a Muritani começou a imaginar eles fazendo um trisal.
Depois disso, a Kotara deu um esporro nos dois, a Muritani aceitou calada, enquanto o Manami começou a elaborar todo um filme erótico entre os dois na cabeça dele. Depois disso, mesmo as férias de verão estando longe de acabar, ainda assim eles precisam ir embora, porque a Muritani ficou de recuperação e precisa voltar para casa para estudar. Enquanto isso, a Kotara voltou até o quarto onde ela se trancou depois de perder tudo e pela primeira vez, graças aos amigos dela, ela sentiu que superou aquele trauma de infância, de ser abandonada por todo mundo que ela gostava. De volta em casa, a Kotara liga pro Manami para ele passar o dia na casa dela. Ela tenta fazer isso em vários dias diferentes, mas ele nunca atende. Então ela vai falar com os membros do clube, e a Kotara diz pra eles que o Manami tá esquisito e já faz um bom tempo. Sempre que eles estão juntos, tudo que ele faz é pensar na tabuada. Então a Yuriko levanta a teoria que o Manami estaria traindo ela com a Muritani. Mas o Murato destrói a teoria falando que a Muritani tá presa em casa estudando. A mina odeia tanto estudar que pra ela não fugir, os pais dela fizeram a Muritani estudar no meio do treino do dojo. E a mãe dela ainda colocou 2 alunos pra vigiar e ensinar ela. Mas não adiantou de nada, porque no final das contas ela espancou os dois e fugiu para estudar com a Kotara. Então a Kotara decide descobrir o que o Manami tá fazendo e as duas até encontram ele, mas logo perdem ele de vista no meio da multidão, até que a Kotara começou a encarar um urso que ficou espantado olhando para elas, e a Yuriko agarrou no braço desse urso com força. Depois disso, a Kotara descobriu que aquele urso era o Manami, e que ele tinha arrumado um emprego de meio período no meio das férias. Ela tentou fazer a mesma coisa que a Yuriko, só que os volumes da Kotara são bem menores do que os volumes da Yuriko, e o Manami começou a pensar na tabuada de novo. Como ele não teve a reação que ela esperava, a Kotara foi embora bem brava, e depois disso ela contou tudo pra Yuriko, e ela deu a Kotara o melhor conselho do anime até agora. Mas antes disso, ela lembrou como ela conheceu o Murato. Enquanto todo mundo achava a mãe da Yuriko uma golpista, o Murato foi a primeira pessoa que a Yuriko conheceu que não achava a mãe dela uma vigarista, e depois disso os dois viraram amigos. Na moral da história, a Yuriko diz que o melhor que ela pode fazer é confiar no Manami, porque mesmo ele sendo um retardado, ele nunca faria nada para magoar ela. Quando eles voltam para a escola, depois da aula, o Manami puxou a Kotara até a sala do clube, porque ele tinha feito uma festa surpresa para ela. Enquanto eles estavam na casa do avô da Kotara, o velho falou para ele o dia que a Kotara fazia aniversário. Então o Manami sacrificou as férias de verão inteira dele trabalhando para fazer uma festa surpresa para ela. Engraçado que o último vídeo terminou super mal e esse vai terminar super bem. E antes que alguém comente alguma coisa, não, esse ainda não é o final do anime. Ainda tem mais 4 episódios pela frente. Mesmo que esse vídeo flop, ainda assim eu quero fazer uma parte 3. Quero descobrir com vocês como a história vai acabar. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que me assistiu até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.